Glória a Deus, sextou com S de sol, o Senhor é Deus. Aleluia. Que o Senhor seja louvado nessa sexta-feira, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio nesta sexta-feira, e que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos, que a paz esteja em cada coração, que Deus abençoe cada aluno do YouTube, cada aluno que está conhecendo o nosso trabalho. De antemão, já peço que você se inscreva no nosso canal, porque tem muito vídeo top já já correndo no nosso canal e ainda que vai chegar aí muito vídeo top, top, top. Então, se inscreva no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo para ele se tornar relevante e outras pessoas receberem esse conteúdo em nome de Jesus. Eu sou a pastora Mariana, Igreja do Evangelho Quadrangular de Magda, e esta é a sala de aula mais inclusiva do Brasil. É uma sala de aula online, aberta, gratuita, para você participar e crescer aí na graça e no conhecimento de Cristo. Oremos. Meu Deus, muito obrigado pela sua bondade, pela sua soberana graça, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de crescer em Ti, ó Pai, a cada dia. Pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, que o Senhor venha ministrar a nossa vida, Pai, que o Senhor venha trazer conhecimento e entendimento sobre o nosso ser, que o Senhor venha revelar, ó Pai, trazer a revelação do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você que tem apostila, hoje eu vou na página 3 em diante, e vamos falar hoje sobre o esquema das trevas. Estamos estudando ciclos e tempos, tá? E nestes ciclos e tempos, nós vamos falar do que está acontecendo nesta era, tá bom? Queridos, eu não queria que você chutasse ou você falasse, você que tem a apostila, mas quem gostaria de chutar aí quanto tempo dura uma era? A gente sempre ouve falar, essa é a era tal, essa é a era Z. Quanto tempo dura uma era? Você que tem apostila não vale, tá? Ativa o microfone e fala. 1000 anos? Mais. 1 bilhão? Não, calma, Roberta, calma. Pisa no breque, pisa no freio, Roberta. 2000 anos, tá? Uma era. Eu também sempre achei que era 1000 anos, que era um milênio. Mas uma era inteira, ela dura cerca de 2000 anos. Por quê? Como que se contabiliza as eras? A partir da mudança de posição dos planetas. E os planetas, eles mudam de posição somente a cada 2000 anos. E quando muda a posição, mudam as eras. Porque o planeta tem que estar alinhado com a estação da primavera. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que eu compartilhei para trazer para vocês. Onde que vai estar essa imagem? Aqui. Das eras. Para vocês verem como que tem que ficar a órbita ali aqui, acho. Tudo começa na primavera, porque o ano de Deus, ele começa na primavera. Então, se o ano começa na primavera, os planetas regentes, eles têm que estar de acordo, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que fica o alinhamento no céu lá a cada eras. Eles têm que fazer essa rotação, sabe? Ficar no sentido da primavera. Então, quando a primavera, ela está nesse equinócio aí de primavera, se dá a mudança das eras. Isso é para informação. Por que que eu quero te informar isso? Para você entender algumas mudanças de eras que aconteceu na Bíblia. Era um, tá? Você que tem caderninho, anota aí que você vai, é muita informação que vai agora para a tua cabeça. Na era 1, vou compartilhar aqui no chat para vocês também não se perder. Na era 1, aconteceu do ano de Adão, né? Até
2.000 anos. E nesse tempo, o que aconteceu? Aconteceu o dilúvio. Então, os 2.000 anos, primeiros anos da história, teve-se o dilúvio, bom? Depois, na Era 2, de 2.000, né? De 2.000 a 4.000 anos. O que acontece nesse tempo aí? Jesus veio. Então, você vê que cada 2.000 anos, isso a gente olhando para a Bíblia, né, que ela é o nosso ponto de referência. Cada 2.000 anos acontecem grandes eventos, tá? Na Era 3, é de 4.000 anos a 6.000. O que aconteceu? Aconteceu o derramamento do Espírito. Colocar derramar do Espírito. Na igreja primitiva, foi quando surgiu a igreja primitiva. Deixa eu admitir, o pessoal está chegando. Surgiu a igreja primitiva e teve o derramar do Espírito Santo. E a Era 4? Qual que é a Era 4? Deixa eu ver. A Era 4 é de 4.000 anos a 6.000 anos. 6.000 anos, que é a nossa era atual. Agora, baseado, queridos, nessas informações que, se na primeira era, o que aconteceu na primeira era? Na primeira era aconteceu o dilúvio, na segunda era Jesus veio, na terceira era desceu o Espírito Santo e nós estamos na quarta era, vocês acham possível acontecer um arrebatamento? Sim ou não? Porque a cada 2.000 anos, grandes marcos aconteceram na história, segundo a Bíblia. Será que pode acabar o mundo? Nós estamos na Era 4. Né? Se você for pelo calendário original, nós estamos no ano 5.784. Deixa eu pôr aqui no chat. Que é a mesma data de Israel, tá? A gente não está em 2024. Nós estamos no ano 5.784. Então, se a gente... Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Daiane, Ali, que entrou aí, que Deus abençoe vocês, tá? A gente está aí na Era 4, numa era que vai até 8.000 anos, mas a gente está aí no 5º milênio. Eu acredito que é uma data muito profética. Né? Eu acredito que é uma data muito perigosa. Por quê? A gente está na 5ª era. Observa que no calendário de Deus, o número 6, ele representa o fim. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você observa o número 6 na Bíblia, sempre vai apontar para o fim. A gente está na 5ª era, indo para a 6ª era, tá? Então, ó, no 6º dia, Deus terminou a criação para descansar no 7º. Existem rabinos que falam que nós estamos no 7º dia até hoje, tá? Isso é uma linha de pensamento. Noé viveu o dilúvio quando ele tinha 600 anos, né? Então, quando a Bíblia fala do número 6, fala por muitas finalizações. Por isso, uma linha de pensamento teológica acredita que Jesus, né, os judeus falam, que Jesus voltará por volta do ano 6.000. Então, se a gente está no ano 5.784, falta mais ou menos aí 26 anos, é isso? 16, né?
para 6.000? Caminhando para uma era do fim. Para os judeus seria a primeira vinda, mas para nós é a segunda, tá bom? Porém, a gente vê também que o relógio do Apocalipse, ele foi antecipado, né? Ele foi adiantado e aponta mais ou menos 50 anos para mais ou menos. Então, assim, vamos supor, se faltasse 15 anos para Jesus voltar, se fosse 6.000 anos, mas se a gente está no tempo da aceleração, ele pode voltar a qualquer momento, concordem comigo? Agora, se ele demorar ainda 15 anos, eu ainda acho pouco, queridos. Eu ainda acho muito pouco. Por quê? 15 anos, será que dá para a gente arrumar a nossa vida espiritual? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu particularmente tenho achado que tem morrido muitas pessoas, principalmente jovens agora. Eu sinto que é um tempo onde as pessoas estão morrendo mais rápido, né? Em maior quantidade. Pessoas jovens, principalmente pessoas mais novas. Você vê que a geração atual, ela não é uma geração que vai muito longe na sua idade. Hoje as pessoas, queridos, não estão chegando aos 60, 70 anos. Muito raro. A gente está vendo muitas pessoas de 30, 40 anos, 50 anos morrer. E aí eu te pergunto, será que nós já não estamos muitíssimo próximo do fim? Caminhando para a sexta era, para a quinta era aí? Para um tempo onde o Senhor Jesus está mesmo voltando? Pastora, por que você está falando das eras? Porque cada era é regida por um trono. Existe um principado que comanda a dimensão espiritual por meses, tá? Cada mês tem seu principado, mas existem principados que são regentes de eras. Então, quando você vê na era 2, lá de Adão até o dilúvio, era regido por quem? Por Marte. Entra num período onde mais se tem guerra, tá? Marte é um trono, é um principado agressivo, onde se tem muita guerra, onde se tem muita violência, muita agressividade. E ele era o comandante, entre aspas, aí para você entender numa linguagem mais fácil, ele era o comandante da Era 2. Você vê o tanto de guerra que tem no Antigo Testamento. As primeiras civilizações, né, eles foram absurdamente sanguinários. Era 3. Na época que Jesus veio, quem que estava regendo os céus? Leviatã. Ele atua na igreja primitiva. É um principado que trabalha com as emoções, né? Opressão, trabalha com emoções, trabalha com orgulho, trabalha com ego. E era ele que regia e comandava as dimensões espirituais da era. Nesta era 4, a nossa era atual, os satanistas, como que eles colocam os regentes? Os satanistas levantam altares, e nesses altares, eles fazem ofertas, oferendas, e invocam o principado que vai atuar naquela era. Nesta era, na nossa era atual, está sendo regida por uma potestade, por um principado que se chama Urano. Ele é o príncipe do poder do ar. É aquele que vai atuar no governo do anticristo. Porque esse principado, ele tem o poder
de reter as nossas bênçãos nas dimensões celestiais. Por isso que nós vivemos um tempo, uma época, onde a nossa oração tem sido segurada ali, tem sido retida nas dimensões espirituais. Você vê isso com a dificuldade que você sente de orar. Quem sente peso para orar aqui? Peso mesmo, que você fala, tá pesado, pastora, tá pesado, eu não consigo nem falar. Tem dia que você não consegue falar. Você sente uma batalha. Pastora Cibele, seja bem-vinda, viu, minha querida? Pastora Cibele, pastora lá da IEQ do Pará, que Deus te abençoe. Alê, Ali. Por que que a gente sente esse peso? Por causa de Urano, Julinho, segurando a nossa oração. Isso é um principado. Olha como que ele faz. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. É um versículo conhecido. Olha a atuação de Urano neste tempo, e aí você vai começar a entender algumas coisas. Nos quais o Deus deste século, ou o Deus desta era, tá? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Gente, por mais que nós temos internet, por mais que nós temos a facilidade, nós temos recursos, nós temos material para falar de Jesus, é uma era onde a conversão tem sido o quê? Muito difícil? Por que está sendo difícil? Porque o Urano tem trabalhado para cegar o entendimento das pessoas. Existe um trono regendo ali as dimensões espirituais para cegar o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não se convertam, para que eles não acreditem, para que eles não abram o coração para o Senhor. E você vê que essa dificuldade é no nosso tempo. Porque no tempo dos apóstolos, no tempo, vamos citar aí, no tempo que Pedro pregava, não tinha microfone, não tinha som, não tinha a igreja mais top. Ele fazia o sermão onde? Na rua, culto evangelístico. 5.000 pessoas aceitavam Jesus. 3.000 pessoas aceitavam Jesus. E Pedro, queridos, ele não era bom na oratória, não, ele era pescador. Tá? Ele era um homem simples. Ele era um homem rústico. Ele era um homem ali do povão, simplório, ele não era um apóstolo Paulo nas palavras. Mas quando ele abria a boca para pregar, as pessoas se convertiam. Por quê? Porque o trono era outro. O coração do povo era outro. Então, você que é líder, que lida com almas, que lida com célula, você que é pastor, pastora, entenda que nós não estamos apenas lidando com pessoas, nós estamos lidando com pessoas influenciadas por um principado que está cegando o entendimento, que está roubando a visão, que está trazendo para aquela pessoa uma cegueira, não deixa ela ver a verdade, não deixa ela ver a palavra, entender a palavra. Por quê? Porque é assustador para o inferno que as pessoas se convertam. E o que converte uma pessoa é a palavra. Abra a tua Bíblia em Efésios 2:2. Efésios 2:2. Hoje as pessoas resistem à palavra.
Por que que a gente faz culto de ensino online? Porque no presencial o povo nem vai. Você vê que na nossa igreja, tanto de irmãos que temos, o povo não vem nem no online. Não era para isso aqui estar bombando, gente. O povo não quer. É a geração da preguiça. Deixa eu ver aqui numa tradução, na NVI. Efésios 2:2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Esse príncipe do poder do ar, grifa aí, puxa uma setinha, coloca Urano. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele fala assim, está atuando. Um espírito que opera nos filhos da desobediência. Existe um espírito por detrás da desobediência. Que espírito que é esse? Urano. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Então, a gente hoje está lutando contra esse principado. Pastora, como que eu vou lutar contra isso? O que que eu vou fazer? Se ele está segurando a minha oração, orar mais e intensificar a tua oração com jejum. Igual Daniel. Quando Daniel entendeu que estava havendo uma guerra nas dimensões espirituais, que ele fez? Começou a jejuar. Porque a Bíblia diz que quando ele orou no primeiro dia, ele foi respondido. Mas aí, por causa da batalha espiritual nas dimensões espirituais, ele precisou o quê? Jejuar. E quando ele jejuou, a Bíblia diz que Miguel pede o quê? Reforço. Então, se os anjos, pensa comigo, vamos pensar junto. Se os anjos precisam de reforço para trazer a tua bênção, você acha que você não precisa reforçar a tua oração? Você acha que você não precisa clamar 24 horas? Você acha que você não precisa de falar em línguas? Irmão, quer vencer nas tuas guerras? Ora mais em línguas estranhas. Quer se fortalecer? Ore mais em línguas estranhas. Fortalece esse negócio. Muda a tua vida de oração. Para de ficar no geme e chora. E tem gente que fala, ai, pastor, eu oro todo o tempo, mas a tua oração, ai, Deus, tem misericórdia. Ai, Deus, ai, Jesus, me ajuda. Não, é guerra espiritual, não é só clamar. Como falar em línguas? Recebendo o dom do Espírito, o batismo das línguas estranhas, tá? Falar em línguas é um dom. Mas eu falei isso que foi na aula passada. Não é não é quando você não precisa sentir. Se você tem o dom vem quando o Espírito Santo se manifesta na sua vida, né? E uma das manifestações é o falar em línguas. Uma das. Mas você pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas, porque o falar é uma das manifestações. Mas é bom orar em línguas estranhas, porque você fala diretamente com Deus, tá? E o diabo, ele não entende. Ele tem, você sabe que o diabo, gente, tem a língua estranha dele, né? O diabo também fala em língua, porque ele é enganador, tá? Ele é enganador. Mas, quando nós recebemos o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a gente fala diretamente com o Senhor. Vocês sabem a diferença de reconhecer uma pessoa que está falando na carne e uma que está falando no Espírito? Ou não? Como que vocês identificariam uma pessoa que está falando em línguas da carne? Espírito do engano.
Vamos, meu povo. Ninguém vai chutar. Vem, tia Ali. Lisandra, vamos supor, você está lá na célula. Começa uma criança a falar em línguas. Pode uma criança falar em línguas? Pode, Pode. Você pode. reconheceria o espírito do engano? Ai, não sei, hein, te falar agora. Não. Mas eu sinto algumas coisas, assim, quando a pessoa. Ai, não sei te explicar. Quando eu sinto, eu olho para a pessoa, eu sinto que não é dela aquilo, não é de Deus, algumas coisas. Aham, isso é discernimento. Discernimento de espírito. Tem que ter. Pastora, posso Oi, falar? pode. Acho que tem que ter muito cuidado também na questão da gente não querer blasfemar, né? Assim, tipo, alguma Sim, coisa que às vezes é o Espírito Santo ali falar, é, aquilo ali não é de Deus, né? é. Porque o blasfêmia é realmente isso, é você ver a atuação do espírito. Eu já falei aqui pro pessoal, gente, quando vocês vê o povo, às vezes, girando no manto, fazendo assim, ó, não ri não. Às vezes a pessoa tá usando as armas dele espirituais, tá guerreando na dimensão espiritual, e ela tá lutando ali, você não tá entendendo, e às vezes você fala, olha lá, virou. Você não peão. Porque é umas coisas doidas, né? Mas, ó, será que o tio Lúcio e a Aniele tá aí? Perguntar para eles da célula. Como que eles é, interpretaria, não, ia discernir se alguém falasse em línguas na carne. Tá aí, tio Lu, Miele, teria um discernimento? Um jovem começar a falar lá em línguas, falar, uai, será que é? Será que não é? Tem como discernir? Pastora, tem sim, eu conheço meus jovens e tem uns que é sem vergonha, que eles é cheio de gracinha. É, Isso. eles é assim. A gente que tá junto, a gente conhece. Quando eles tá falando mesmo no espírito, Eles quando falam, eles. uns falam que copia o outro. E tem uns que ficam imitando o outro. Mas você Isso. sente. Era isso que eu queria ouvir. Os líderes. Todo líder conhece os seus liderados, tá? Vocês que, líderes de células, pastores, por que que vocês conseguem ver? Por causa do discernimento, igual a Lisandra brincou, falou assim, eu conheço, eu consigo ver, não sei explicar, discernimento. E outra, você vê a vida. Vamos imaginar uma situação lá. O dom não sai, tá bom? Mas vamos lá. A pessoa fica a semana Pastora, inteira, pode falar. principalmente quando um começa a bater palma. Ah, Aí é? os outros Um atrás do nem outro. sabem o que tá fazendo, se tá Ai, batendo. que dó. Começa. Não. Aí que vai, não sabe o que tá acontecendo e bate palma também. É terrível, é desse jeito. Gente, é terrível. E na hora que o Espírito Santo ele vai trazer o discernimento sobre você, aquilo vai te incomodar. Vai te dar um negócio que vai dar vontade de você voar na garganta da pessoa. Por quê? Você sabe, você sente, o Espírito Santo testifica dentro de você que aquilo lá não é a presença de Deus. Porque o Espírito de Deus não incomoda ninguém. Pode fazer o rebuliço que for, mas quando é de Deus, não incomoda ninguém. E aí, vamos supor a situação assim, ó. A pessoa tá fornicando, bebendo, fumando, aí vai lá falar em línguas. Ah, mas o dom não pode vir na hora que ele quer, mas é o Espírito de Deus falando naquela pessoa? Ou é o enganador? Porque ela pode ter o dom, não saiu de dentro dela, mas naquele momento é o Espírito de Deus? Porque, gente, você sabe, para Deus falar com você, o tanto que você tem que pôr a boca no pó. Para você sentir a presença, o tanto que você tem que se entregar. Você sabe disso. Você sabe quanto que custa para Deus falar com você. Aí vem um povo com fogo estranho e o cair, a pessoa põe a mão na cabeça e empurra.
O cair. Cair tem duas coisas. O cair é recebimento, ou você está recebendo a libertação, tá? Quando a pessoa cai. Ou ela está recebendo a libertação sobre alguma área da vida dela, ou ela está recebendo o poder de Deus, tá? Tem gente que você não pode nem passar, né? Você passa assim, vai... Por quê? Quando é libertação, é o espírito maligno saindo da vida da pessoa. Então, o corpo dela não aguenta. Quando Deus está falando com ela, às vezes que ela cai no poder de Deus, é a presença do Senhor que vem sobre ela, tá? Mas tem gente, eu entendi tua pergunta, tem gente que você não pode passar, que ela já para trás. O que é aquilo? Subconsciente? Pode ser, mas aquela pessoa ela já vai aberta, que ela fala assim, eu já sei que eu preciso me libertar. Então, o subconsciente dela já grava assim, eu preciso me libertar, preciso me libertar, preciso me libertar. Eu digo quando o pastor põe a mão na cabeça. Não, aí quando põe a mão na cabeça empurrando, aí você tem que falar assim, para que eu não tenho demônio, né? Mas tem gente que, isso eu estou falando por experiência, né? Quando eu vivi o meu período de libertação, gente, eu caí até no culto dos empresários. Culto dos empresários, não tinha nem demônio, estava lá caindo. Porque eu queria tanto me libertar, eu ia com o coração tão aberto, que só de chegar lá eu já caía no boa noite. Sozinha, não precisava pôr a mão em mim, não. Vocês veem que eu caio até hoje, né, gente? Eu falo, eu puf, no chão, já rodando. Porque são pessoas sensíveis. Pessoas sensíveis, eles caem com mais facilidade, mas é bom, viu? É bom. Gente que cai também nas gracinhas. E quando cai na gracinha, você sabe também. A gente tem esse discernimento. Mas quando o pastor fica lá tentando, é graça. É graça. Porque quando é Deus que está operando, você não precisa fazer força nenhuma. Quer perguntar, Lê? Pode perguntar. Ô, pastora, a senhora está falando aí, já aconteceu isso umas 2 vezes comigo. E, por incrível que pareça, com a mesma pessoa. Teve uma vez que eu estava orando, e aí eu orava assim, estava orando para todos que estavam perto de mim, mas quando chegou numa exata pessoa, eu senti algo muito forte, assim, falou, não coloca a mão aí. Não coloca. E assim, eu não tinha muito discernimento espiritual, não, mas eu fui obediente, eu não coloquei. E também, ano retrasado, se eu não me engano, aconteceu de novo. Uma pessoa queria orar em posição de mão, estava na minha casa, e na hora, assim, eu olhei para o céu, assim, eu senti uma voz dentro de mim, não faça isso, você vai ter problema, não faça. Eu não chamei a pessoa e falei aqui. Não é todo mundo que pode colocar a mão na cabeça, e você não pode dar sua cabeça para todo mundo orar. Por que que você não pode colocar a mão na cabeça de todo mundo? Porque você não sabe o que você vai enfrentar ali. Os líderes estejam sensíveis a isso, tá? Os líderes de célula. Porque às vezes você vai orar por uma pessoa. Gente, não é todo mundo que Deus quer que ora, não, tá? Você tem que perguntar para o Senhor, o Senhor quer que eu ore por fulano? Já teve culto que eu estava orando por pessoas e Deus falou para mim, quem que mandou você orar por fulano? Ele me repreendeu. Me repreendeu porque ele falou assim, você vai orar por ele por quê? Porque não é o diabo que está agindo na vida dele, sou eu. Quase que eu compro uma briga com Deus por causa de um desviado. E aí? Porque às vezes você vai orar pela pessoa. E é Deus que está esbofeteando aquela pessoa. Me fala. Você vai entrar na brecha? Então, líderes. Pergunte ao Senhor, o Senhor quer que eu ore por essa pessoa? Se a pessoa pedir oração, é a mesma coisa, Juliana. Você tem que orar ao Senhor. Deixa eu ver se eu vou orar. Eu não oro por todo mundo, gente. Não oro. Eu não oro. Pastora, você é estranha. Eu sou. Eu sirvo a Deus, eu não sirvo as pessoas. Teve irmão da minha igreja que chegou pedindo oração, pastor, ora para mim. Eu falei assim para a pessoa, Deus não deixou orar por você, irmão. É o irmão da nossa igreja, que está desempregado. Falei, Deus não deixou orar por você. Porque eu falei, não sei, pergunta para Deus. Então eu vou ver se o pastor ora. Eu falei, se o pastor orar, é problema dele. Eu não posso orar. Eu não trabalho para o pastor.
Eu trabalho para Deus. Porque aí eu vou entrar na braveza dos outros e Deus vai falar de novo. Agora falou comigo lá da coisa lá, falou assim, quem que mandou você orar? Porque eu vou entrar na braveza se Deus está tratando? Ou eu vou dar minha cabecinha para qualquer um? Não, aqui, eu não sei da vida dos outros. Sei malemar da minha. Da minha já é uma benção. Então, peça. Por isso que a gente tem que estar líderes, tem que estar em afiação para os outros. Uma coisa é você interceder, tá? Que tipo de oração? Intercessão? Estou enferma, pode orar. Mas estou falando oração mesmo de pôr a mão na cabeça, causas específicas, tá? Aí quando você vai orar por intercessão, como que você apresenta? Senhor, fulano está aqui pedindo oração, ó. O senhor conhece a vida do fulano, né? Eu não sei do que está acontecendo, mas o senhor sabe. Então eu peço que o senhor, naquilo que o senhor sabe, o senhor faz a tua vontade na vida do fulano. Pronto. Porque você vai fazer clamor por uma pessoa que você não sabe a vida dela. Eu já vi de mulher estar na igreja fazendo campanha de oração, levar a foto de oração dela e do marido, mas o marido era de outra, era amante dela. E o pastor lá orando, os dois casar. Aí veio um outro pastor, falou assim, ó, para com essa palhaçada que esse homem aqui não é teu, ele tem esposa. Deus revelou. Eu vi com os meus olhos, falei, ai, que babado. A mulher pedindo para o amante, o pastor orando, e hoje chegou o outro, revelou, mandou parar aquela palhaçada. A gente tem que ter discernimento até para orar. Por quê? O príncipe dessa era segue entendimento, gente. A gente tem que pedir o quê para Deus? Entendimento e discernimento. Para quê? Para entrar no centro da vontade de Deus, tá? Como que a gente vai viver o Kairós de Deus? Para viver o Kairós é a vontade, né? A vontade desse tempo com a vontade da eternidade. Para viver o Kairós, a gente tem que alinhar o nosso relógio cronológico com o tempo eterno. O Kairós é quando se está pronto para receber aquilo que se configura para receber. É esperar e ser alcançado pela promessa. O que é o Kairós? É quando a vontade de Deus te alcança. Pastora, como que eu vou fazer isso acontecer? Vamos ver. Abre lá em Hebreus 10, 36. Eu tenho pedido todo dia o Kairós de Deus na minha vida. Falo, Deus, arruma meu relógio, arruma meu tempo. Não deixa eu atrasada, nem adiantada demais, nem fora do eixo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Hebreus 10, 36. Na Bíblia, acho que não tem, achei. Hebreus. Hebreus 10, 36 até o 39. Porque necessitais de paciência. Aí, ó que vocês precisam de paciência. Mas não tem, não. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você vê que essa passagem fala muito sobre o quê? A gente perseverar e esperar com paciência. Oh, coisa difícil, né, gente? Como que a gente entra no Kairós? Sabendo esperar com paciência. Salmo 40, Davi ensina o quê? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe que Davi ele foi ungido muito jovem. Ele foi ungido para ser rei,
Mas ele não foi rei no outro dia. Ele foi ungido para ser rei, mas houve um tempo de espera. Ele esperou 15 anos para se assentar no trono. E nesse espaço de 15 anos, o que Deus fez com ele? Permitiu muitos obstáculos, muitas provações para ele amadurecer. Então, como que a gente vive o Kairos? Amadurecendo. Quanto mais maduro você estiver na fé, na sua fé, mais você vive a vontade de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 13, 11. Alma é vontade, tá? Circuitou sua mente? A minha alma não tem prazer nele, a minha vontade. Quando a gente fala de alma na Bíblia, é vontade, tá? Vontade, emoções, os sentimentos dele. Deus está falando assim, se você retroceder, as minhas vontades não vai ter prazer em você. O meu coração não vai ter prazer em você. O meu entendimento não vai ter prazer em você. 1 Coríntios 13, 11. Vamos lá. Ô, gente, a coisa mais difícil para o crente é amadurecer, tá? Amadurecer não é ter 100 anos de igreja. Amadurecer é ficar mais parecido com Cristo. 1 Coríntios 13, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Não, eu estou errado, perdão. Eita, 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que você sente é um sentimento de criancinha na fé ou de adulto na fé? Porque às vezes, eu tô com um negócio que às vezes você tá com sentimento de menino. Sentindo como menino, agindo como menino, falando como menino. E se você for menino, sentir como menino, Deus vai tratar você como menino. Não vai te dar coisas de adulto. Vai te dar migalhas de menino. Hebreus 5, 12. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. O apóstolo Paulo fala assim, ó, era para vocês já estar ensinando, era para vocês ser mestres, por causa do tempo que vocês têm de igreja. Por causa do tempo, era para vocês ser mestres. Mas eu necessito ensinar vocês as coisas da primeira caminhadinha da fé. Ou seja, eu tenho que ficar aqui perdendo meu tempo, porque vocês não amadureceram, vocês é umas crianças, uns mimizentos, é uns bebezinhos na fé. Fala para você, ó, tá, ó. E aí eu te pergunto, quero que você faça uma autoavaliação pelo teu tempo de conhecimento de Cristo. Você está atrasado ou você está no tempo? Porque eu vou falar para mim, isso doeu em mim também, viu, Lê? Doeu. Era para eu estar, ó, lá na frente. Trazei, falei, Deus, rodeei muita montanha na minha vida. Fiquei perdendo tempo com coisa que não mudava. Fiquei perdendo tempo com coisa que não edificava. Era para eu estar, ó, anos-luz na minha frente. Por quê? Menino fica perdendo tempo. Adulto não perde tempo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos,
Vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, se você sabe como convém andar e agradar a Deus, assim andai para você progredir. Se você sabe o que você tem que fazer, faz para você progredir. A gente faz? Não faz. Olha lá, Ana Paula, 25 anos convertida parada. Era para ser mestre. Ó, era para estar lá. Ai, pastora, mas tem o tempo certo, tá? Mas e o tempo de atraso? Eu também tive, viu? Não estou falando. Eu tive muitos anos de atraso. E depois na fé também, eu já na fé eu tive anos de atraso. De ficar agindo como menina. Ai, tô chateada. Ai, tô, ai. Deus fala assim, pega a sua cruz, filha, e vai. Para de olhar para os lados. Morto não sente dor. Vai para cima. Colossenses 4:5. Por isso que amadurecer não é todo mundo que aguenta, gente. A gente fica dando desculpa. Ai, pastor, mas a gente é carne, né? Por isso que ele fala assim, ó, vem, mata tua carne e vem. Você vir carnal, você não aguenta amadurecer, não. A gente é carne. A gente está crucificado em Cristo. Colossenses, meu lindo. Vem, que eu quero te ler. 4, versículos 5 e 6. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Ou seja, quem não está na igreja tem que olhar você e tem que falar assim, ai, que máximo. Olha que exemplo. Tem que ter sabedoria. Remindo o tempo, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Irmãos, é temperada com sal, não é sal grosso, tá? Às vezes é um sal grosso. Deus está vendo. E as pessoas também. Mais as pessoas ainda. A gente dá testemunho naquilo que a gente fala. Para que saibais como convém responder a qualquer um. Você tem que saber como que convém responder. Tem gente que é bom você nem responder. Se for para dar uma má palavra, deixa quieto, deixa no vácuo. Pelo menos você não peca. Tá? Não vou nem falar. Não vou. Eu sou muito grossa para falar, né? Todo dia eu peço para Deus me dar sabedoria, colocar mansidão na boca. Eu quero você lá. E aí eu oro, eu peço para Deus me ajudar, me ensinar. Tem dia que escapa. Mas, eu lembro desse versículo aqui, eu tenho que ser temperada com sal. Eu tenho que dar gosto e sabor na vida das pessoas. Que sabor que você está dando para as pessoas? Um sabor pesado? Sabor de ranço? Sabor de azedo? Efésios 5:15. Efésios 5:15 e 16. Pastora, Oi. a senhora tá falando aí, e eu tô aqui lutando, né? Aí eu tô assim, não, eu vou falar. Eu senti que hoje era para mim, na verdade, essa correção. Quando eu estava indo pro salão, aí eu sentei no ônibus assim e comecei, eu vou fazendo as minhas orações, de repente, meu coração começou a acelerar, e eu comecei a sentir assim, a voz de mim ministrando dentro de mim. Eu falei assim, e eu só não pensava, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E assim, o Espírito Santo começou a usar a palavra de Davi, a pastora falou de Davi, e quando ele vai vestir ali a armadura de Saul, e ele não consegue andar com aquela armadura. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração assim, a hora que vocês pararem de querer andar com aquilo que eu não mandei vocês andar, vocês vão me conhecer de verdade. A palavra
ela vem na gente, né? E eu fiquei Exatamente. assim, Senhor, me ajuda, Pai. E o Espírito Santo começou, pastor, eu peguei meu celular, que eu tenho um grupo só meu, e assim, eu fui escrevendo no grupo, para mim mesmo, falando, não, eu vou escrever, e o Espírito Santo me ensinando, e falava assim, que a gente tem que parar com a síndrome, porque hoje em dia tudo é síndrome, a síndrome de orgulho de Lúcifer, querer ser aquilo que eu não te chamei para ser. Exatamente. Exatamente. Deus é. Só de eu contar, pastor, eu sinto também meu coração acelera. Eu falei assim, Jesus. O Senhor, ele é tão maravilhoso que ele fez cada um único por causa disso mesmo, né? Porque cada um, na sua singularidade, mostra a grandeza de Deus. Essa é a verdade, né? Efésios 5,15 diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Não, é só até o mouse. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na outra aula eu vou ensinar como remir o tempo, tá? A gente tem que aprender e praticar isso. Filipenses 3,12. Filipenses 3,12. Diz assim: não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ele fala assim, ó, pega o foco e vai. Isso é maturidade. Maturidade cristã é a chave para a gente entrar no kairós de Deus. Maturidade cristã é a chave para você entrar no centro da vontade de Deus. Quanto mais você desenvolve a maturidade espiritual na sua vida, mais o tempo de Deus acelera sobre você, mais a vontade de Deus se cumpre, mais o propósito que Deus tem no céu se encaixa no propósito que está acontecendo na terra. Você amadurece aqui, ele pega o que está lá no céu e encaixa com você na terra. E aí você começa a viver o quê? O kairós, o centro da vontade de Deus. Então, queridos, maturidade. Nós precisamos amadurecer na nossa fé, na nossa vida espiritual, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso andar, no nosso caminhar. Nós temos que ter frutos. Este é o tempo, porque Jesus está voltando. Nós somos o povo do fim. Nós somos o povo aí que está fechando a geração. Eu acredito que eu tenho comigo que nós somos a última geração. E por ser a última geração, nós não podemos falhar. Nós não podemos deixar a desejar na fé. Porque se depender de nós, o que vai ser escrito, o que vai ser passado, qual legado que a gente vai deixar? Nós temos a Bíblia para seguir. Então, vamos amadurecer para a gente entrar no tempo de Deus. Por quê? Cada um de vocês que está aqui, Deus tem um propósito, Deus tem um querer, Deus tem algo para realizar, Deus tem uma vontade para cumprir, mas eu e você precisa se encaixar naquilo que Deus tem para nós. É nós que nos encaixamos. Não é Deus que tira a palavra e se encaixa na nossa vida, não. É a gente que entra no padrão de Deus. Amém? Semana que vem eu vou terminar aqui essa parte, porque eu não quero fazer correndo, não quero deixar a aula enfadonha, mas semana que vem a gente volta a falar aí da maturidade cristã e dos ciclos
dos ciclos de Deus, em nome de Jesus. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Algum comentário, alguma pergunta? Não? Então vamos orar. Já vai ligando sua câmera para a gente tirar uma foto bem bonita hoje, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero abençoar cada líder que está aqui. Talvez você tenha tido as suas dificuldades aí no seu ministério, na sua área, mas entenda, você é uma pessoa que Deus escolheu porque Deus confia em você. Deus confia em você nesta geração. E Ele confia tanto que Ele está te preparando mais e mais para você crescer nele e levar um grande legado para essa geração. Porque essa geração precisa de você, essa geração precisa daquilo que Deus está derramando na sua vida, amém? Fecha os teus olhos. Meu Deus, abençoa o teu povo. Abençoa, meu Pai, os líderes que aqui estão presentes. Abençoa, meu Pai, a igreja de Cristo que aqui está reunida. Meu Deus, esta é a igreja dos últimos dias. Nós somos o povo do avivamento. Nós somos o povo, Senhor, deste tempo que vai levar a tua palavra e fazer a tua vontade. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor venha acrescentar a cada um a tua graça, a sabedoria do céu, a autoridade, o discernimento. Que esses líderes, Pai, que aqui estão, venham discernir, que esses líderes que estão aqui venham ser renovados, avivados, cheios do seu Espírito, que esta geração, Pai, seja a geração que vai marcar as pessoas com a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, sorriso, olha a turma lá do Assado e Companhia, oh, que benção, gente. Domingo tem frango da tia Nida, tia Amanda. Maravilhoso, vocês compram lá. Frango, costela e feijão tropeiro. Sorriso no rosto. Beijo no coração. 10 horas tem live no Instagram. Fica com Deus, gente. Beijo. Tchau.